pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver o terceiro exemplo sobre forças eletrostáticas. Esse exemplo número 3 foi retirado do Bauer, tá? É o exemplo número 21.2 do volume 3 do livro do Bauer. Então, o exemplo número 3 diz o seguinte: uma conta de vidro com carga Q1 igual a mais 1,28 microcoulomb é presa em um fio isolante que forma um ângulo de 42,3 graus com a horizontal. Uma segunda conta de carga Q2 igual a menos 5,06 microcoulomb desliza pelo fio sem atrito. Quando a distância D entre as contas é de 0,38 metros, a força resultante sobre a segunda conta se anula. Qual é a massa da segunda conta? Então, só para entender esse problema, nós temos um fio que tem um certo ângulo com a horizontal, e nesse fio nós temos duas contas, como se fossem duas miçangas, duas esferinhas de vidro. Essas esferas essas contas possuem massa, e ainda elas deslizam no fio sem atrito. Então, a tendência é que elas caiam devido à componente do peso nessa direção aqui do fio, tá? Só que além da massa, além da força-peso, da componente da força-peso, da força gravitacional que vai atuar nessas contas, né? Que é uma força que vai empurrar elas para baixo com este ângulo. Existe uma outra força porque essas contas possuem carga elétrica. Então, existe uma força gravitacional que tende a empurrar as cargas na direção aqui do fio para baixo. E existe uma força eletrostática, ó, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então, existe uma força de atração entre essas cargas, né? Existe uma força. Existe o peso, a componente peso, né? Que tende, aqui é a carga 2, desculpa, aqui é a carga 1. Esta componente do peso, que vou chamar aqui de x, P2x, é a componente que faz, P1x, né? Que faz com que as contas tenham a tendência de cair, de deslizar pelo fio aqui nesse sentido do fio aqui, mas existe uma força de atração, ó. Isso aqui é uma carga positiva, uma carga negativa. Existe uma força de atração entre as duas cargas, que é uma força eletrostática, além da componente da força peso, que no caso aqui da minha esfera 2, da minha conta 2, ó, a força eletrostática está no sentido oposto da minha componente do peso. Então, essas contas vão caindo, mas ao mesmo tempo elas vão se atraindo. E na minha conta 1, o peso e a força eletrostática contribuem, né, se somam no mesmo sentido. Mas na minha conta 2, é como se a força eletrostática freasse, né, compensasse, equilibrasse essa componente do peso. E em algum dado momento, quando a distância D é 0,38 metros, a força resultante nessa segunda conta aqui dá igual a zero, se anula. Então, eu quero saber a massa dessa conta, levando em consideração esse momento em que a força resultante vai dar zero. A força resultante, olhem as forças que atuam na direção do movimento. Eu tenho a componente do peso, que eu vou dizer aqui que é positiva, e a força eletrostática, que seria negativa aqui na minha convenção. Então, em algum momento, a componente do peso, somada vetorialmente com a força eletrostática, só que como é uma para um lado e outra para o outro, isso vira uma subtração, elas se anulam. Então, em algum dado momento, na verdade, essas forças se equilibram. Elas são iguais em módulo, tá? É neste momento que a minha força resultante dá zero e a distância entre as contas fica 0,38 metros.
Então, eu vou abrir esses termos para descobrir a massa da segunda conta. Então, quem que é essa componente P2x? Então, eu gostaria que vocês pensassem onde que está o meu ângulo θ aqui na minha figura, ó. Se eu acompanhar essa linha, a minha componente que P2x faz esse ângulo θ com a horizontal, certo? E P2x existe também. Se existe o P2x, existiria o P2y, que é o termo que faz 90 graus aqui, ó. Certo? Então, este ângulo aqui, mais esse ângulo aqui que eu vou chamar de φ, teria que dar 90 graus, certo? Assim como o φ, olha só o meu desenho aqui, ó. Se somar com este ângulo, também tem que dar 90 graus. Só que θ mais φ é 90 graus. Então, θ mais φ aqui também tem que dar 90 graus. Então, o meu θ está aqui e o meu θ está aqui. Então, o P2y é o cateto adjacente, quer dizer que o P2y anda com o seno, aliás, com o cosseno, cateto adjacente. O meu P2x, ele tem que estar aqui, ó. Ele é o cateto, ele é o mesmo aqui, ó. O meu P2x, na verdade, é o cateto oposto. Então, ele é a componente do peso vezes o seno, tá? Então, isso aqui é igual à força eletrostática. Então, quem que é peso? Peso é massa vezes aceleração gravitacional. E a força eletrostática, 1 sobre 4πε0, lei de Coulomb, né? Carga 1, carga 2 e distância ao quadrado. Então, a massa 2, eu quero saber. G vale 9,8. O ângulo θ vale 42,3 graus. Essa constante vale 8,99 vezes 10 na nona. A carga 1 vale 1,28 microcoulomb. A carga 2 vale 5,06 microcoulomb. Lembrando que eu faço o cálculo em módulo, não vai sinal. E essa distância aqui, ó, é a distância D, que é nesse momento que as cargas, que a força sobre a segunda conta dá igual a zero. Essa distância D vale 0,38 metros. Então, eu preciso isolar a massa 2 aqui no cálculo. Então, eu deixo para vocês fazerem a conta na calculadora e conferirem. Mas vocês deverão encontrar algo em torno de 0,0611 kg, que é a unidade de massa, tá? Ou poderia passar para grama, já que é um valor pequeno, né? Passando 3 casas, ficaria 61,1 grama. É uma conta, né? 60 gramas é um valor aceitável.